Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu vou mostrar para vocês agora nosso último conteúdo de ortografia que a gente não teve oportunidade de ver, né, por conta do tempo. Os feriados atrapalharam um pouquinho e aí a gente não podia deixar de ver, de mostrar para vocês, para concluir o nosso material do bimestre e que vocês vão fazer provas também. Não é um conteúdo complicado, vocês não vão precisar se aperrear de forma alguma, vai dar tudo certo. E aí a gente vai organizar, né, de um modo mais didático, que vocês consigam aprender e responder as questões. Além do material do livro de vocês, que está com a página diferente, né, a gente já sabe que tá. Quando chegar na telinha, quando aparecer na telinha para vocês o slide em que vocês precisam acompanhar, primeiro eu trago material extra, né? Faço uma pesquisa antes para pôr material novo, para mostrar para vocês, para juntar os conhecimentos. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês sobre o que a gente está falando, sobre essas terminações de palavras com sons muito parecidos, mas que a escrita é diferente, né? Às vezes parece que é a mesma letra, mas é uma letra diferente. Então, a gente vai ver agora como é que funciona essa organização, como é que vocês devem escrever. O nosso assunto, terminações. Olhem aqui, ó. All, el, eu, né? Eu, il. Tudo igual? Sons iguais, escritas diferentes. Não é isso? Então, a gente vai aqui começar a nossa aulinha para encerrar o nosso conteúdo. Dicas ortográficas. É isso que eu vou trazer para vocês. Tia, tem questão na prova? Tem uma questãozinha na prova para se trabalhar com esse assunto. Desculpa, tá pegando aqui a garganta um pouquinho. Dicas ortográficas. U ou L no final. U ou L no final. E aí? Olha a dúvida. Na língua portuguesa, nem sempre há correspondência entre letra, representação gráfica, a letrinha que você escreve, né? O Azinho, o Ezinho. Nem sempre há correspondência entre letra, representação gráfica e o fonema. O fonema é o som que a gente pronuncia. Por isso, palavras escritas com S, a gente já viu, lembram? Vários sons. Escrita com S, como casa, césio e tantas outras, às vezes são escritas com Z, pois há correspondência sonora. Correspondência sonora, a gente pode se confundir. A forma que a gente pronuncia é acabar escrevendo com a letra diferente. Entre as letras S e Z, elas são muito parecidas. E quando o S está entre vogais, casa, rosa, o S aparece entre duas vogais, ele tem um som de Z, mas é escrito com S. Então, na língua portuguesa aparecem algumas pegadinhas, digamos assim, para a gente decifrar. Muitas coisas vai mesmo pela leitura. A gente vai lendo e acaba incorporando esse som, né? A escrita, de como é que eu devo escrever essas palavras a partir daquilo que a gente lê o tempo inteiro. Isso se chama adquirir vocabulário. A gente faz a leitura, lê várias vezes e encontra aquela palavra escrita sempre da mesma forma quando ela está correta. Então, no futuro, muito embora eu não saiba a regra, né, da escrita, mas a gente não vai errar, porque a gente já viu essa palavra escrita várias vezes dessa maneira. Então, aqui tem algumas regrinhas que vai funcionar, tá? Se vocês conseguirem, vocês vão conseguir, certamente. Agora vocês vão voltar. Se por acaso, quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês ficarem com alguma dúvida, vocês vão dando pausezinha, dando pause para a gente poder ver o conteúdo, resolver questões e vocês irem tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Para dificultar ainda mais para o falante, que somos nós que falamos a língua portuguesa, há letras diferentes que representam o mesmo fonema. Letras diferentes com o mesmo fonema. É o caso do U e do L.
quando essas letras, né, aparecem no final das palavras, como em sol, sal, laranjal, anel, pincel. Tá vendo? Algumas vezes a gente já sabe que elas são escritas com L ou se elas são escritas com U, porque a gente já aprendeu, né? A gente já viu várias vezes e aprendeu. Outras vezes a gente pode ficar com dúvida, sem saber como. Como é que eu vou escrever? Se termina com L, se termina com U. Por isso, na fala, essas palavras são produzidas como sol. Olha esse solzinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui minha telinha. Olha esse sol aqui, ó. Sol com U, sal com U, laranjal com U. E a gente fica, e agora? É assim com L ou é assim com U? E na hora da escrita, como não se equivocar? Como não ficar confusa? De cara logo já saber qual é a letra que eu vou usar para escrever essas palavras. Como saber se a palavra termina com U ou com L? Vamos já ver aqui. Apagar, passar para o próximo. Para resolver os problemas com grafia dessas palavras, se termina com L ou se termina com U, é preciso entender que, primeira informação importante, é importante pensar na classe gramatical da palavra. Pois, se for verbo, e a gente já viu o verbo, acabou de ver, né? Tá tinindo aí na cabecinha de vocês, e estiver na terceira pessoa do passado, como cantou, falou, comprou e resolveu, ó, será escrito com U. De novo, se for verbo, cantar, falar, comprar, resolver. Se for verbo e estiver na terceira pessoa do passado, ação que já aconteceu, será escrito com U, pois essa é a terminação dos verbos para esse tempo e pessoa. Joinha? Primeira informação, qual é a classe gramatical? Se for verbo, palavras que indicam ação, estado ou fenômenos naturais, e estiver na terceira pessoa lá do passado, será escrito com U. Primeira informação importante, certo? Vamos lá. Segundo, em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L. Exemplos. Natal. Então é Natal. Farol. Castiçal. Avental. Legal. Fiel. Espanhol. Anel. Pincel. Substantivos ou adjetivos, tá? Se for verbo, na terceira pessoa do passado, escrito com U. Se for substantivo ou adjetivo, a grafia será com L. Entretanto, isso não é uma regra. Por que a gente fala assim, regra? Porque sempre tem as exceções. De todas as regras, sempre tem uma exceção, algo que vai destoar daquilo que é o normal, né? E não vai estar errado. Pois pode haver substantivos que sejam escritos com U no final. E são casos bem específicos, tá? Bem específicos. Por exemplo, o sufixo. O que é o sufixo, tia? É o que vem no final da palavra. Eu tenho uma palavra primitiva, que é a raiz, a gente pode chamar assim, uma raiz de palavra. E junto a essa palavra raiz, eu posso colocar um prefixo, que é antes da palavra raiz, e um sufixo, que vem depois da palavra raiz. Se o sufixo, aqui ó,
Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência, como é a procedência? O lugar de origem, tá? Deixa eu até colocar aqui entre parênteses, lugar de origem. Lugar de origem. Terminando com euzinho, ó, o euzinho que tem aí, eu. É escrito com U, ó, europeu, filisteu, hebreu. É um caso específico, um caso à parte. Digamos que sejam adjetivos pátrios. Quando a gente tiver dúvidas dos adjetivos pátrios terminados com esse sonzinho de el, aí ele vai ser escrito com U. Logo, as palavras em que o sufixo aparecer devem ser escritas com U no final. Então, a primeira regra é que se eu tenho verbos, terceira pessoa do passado, eles serão escritos com U. Segunda regra, se for um substantivo ou um adjetivo, a grafia será com L no final. Quando é que eu tenho uma exceção a essa regra, essa segunda regra? Quando eu tiver a indicação de procedência ou lugar de origem. Olha aí, ó, europeu, filisteu. Aí a gente pode pensar assim, esse lugar de origem pode ser chamado de adjetivos pátrios? Sim, sim, certo? Logo, essas palavras em que o sufixo aparecer, sufixo uzinho lá no final, devem ser escritas com o U no final. Beleza? Tudo bem? Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo, voltam o vídeo, passam o vídeo, quantas vezes vocês quiserem. E se precisar também, vocês podem entrar em contato com a tia, vocês sabem disso, né? Então, vamos lá. Dando continuidade. Dicas para não errar na hora de escrever as palavras terminadas em U ou em L. Alguns substantivos coletivos que reúnem seres da mesma espécie são formados a partir do sufixo ao, al. Quando eu tiver coletivos, substantivos coletivos, que são aqueles que reúnem seres da mesma espécie, objetos da mesma espécie, será terminado com o sufixo. O sufixo é o finalzinho, tá? Ó, banana é a palavra raiz. Bananal. O ao é o sufixo que a gente está falando. Aí vai ser escrito com a L. Laranja, laranjal, ao, a L. Areal, de areia, tá? Areia, areal. Certo? A L. Os adjetivos que são formados a partir de substantivos, os adjetivos que são formados a partir de substantivos ou outros adjetivos. Ó, causal, de causa, dorsal, de dorso, pessoal, de pessoa. Ó, adjetivos que são formados derivados a partir de substantivos ou de outros adjetivos recebe também o sufixo ao, ao. Causal, dorsal, pessoal. Recebem o sufixo de ae. Os adjetivos que representam referência ou semelhança são grafados com sufixo. Os adjetivos que representam referência ou semelhança são grafados com sufixo il. Infantil, pueril, febril, senhoril. L. Vocês estão percebendo que continua a regra, né? Se não for verbo, continua a regra do L no final. Estão percebendo, né? Se não for verbo, estão permanecendo as regras para substantivo e adjetivo. A exceção da regra serão os adjetivos pátrios, ou aquelas palavras que designam procedência ou lugar de origem. Tudo bem? Até aqui tudo joinha? Tia tá enrolando a língua em algum momento para falar, porque já foram desde 7 da manhã. Eu tô dando bom dia, mas o horário da gente agora, nesse momento que eu tô gravando, só um minuto. 3h28, 1h28. Mas o que importa é que vocês vão entender o conteúdo, certo? Não deixem, por favor, de assistir a aula. Aqui, ó, os adjetivos formados a partir de verbos
Os adjetivos formados a partir de verbos que indicam possibilidade de praticar ou sofrer algo são escritos com o sufixo el. Desejável, de desejar. Removível, de remover. Corrigível, de corrigir. Então, os adjetivos que são derivados de verbos, eles continuam sendo adjetivos. Adjetivos que são derivados, formados a partir de verbos, eles serão escritos com L. El. Desejável, removível, corrigível. Desejável de desejar, removível de remover, corrigível de corrigir. Beleza? Joinha? Quando o substantivo está no aumentativo, uma das possibilidades, não é regra, uma das possibilidades é a utilização do sufixo lá no finalzinho, rel, fogaréu, arréu, mundaréu. Certo? Meus amores, agora vocês vão para o livro de vocês. Aqui, para mim, está na página 147, mas vocês vão procurar o bichinho preguiça, ó, o bicho preguiça que tem ali na página, e vocês vão responder as questões junto comigo, tá bom? Aí vocês, eu só não sei qual é a página de verdade, mas porque já expliquei para vocês no outro vídeo que a fotocópia de vocês foi tirada um pouco diferente do PDF, e eu tenho acesso só ao PDF, tá bom? Então, vamos lá. Análise e reflexão sobre a língua. Ortografia, terminações. All, el, il. Tudo com som igual e escrita diferente. Grafias iguais, fonemas diferentes, porque vocês podem encontrar dessa forma, mas fonema é justamente o som, tá? Bicho preguiça para o trânsito em Estrada de Linhares, Espírito Santo. Um bicho preguiça, olha aí, ó, parou. E agora? Parou é verbo, parou é adjetivo, parou é substantivo? Parar é verbo. Se é verbo, eu vou escrever com L ou com U? Com U, parou. O trânsito é em uma estrada de Jataipeba, no norte do Espírito Santo. Cegueta e olhando no computador, tá? E às vezes a letra fica um pouco embaçada, eu não consigo ver. Mais de 6 carros pararam para que o animal pudesse atravessar a via de um lado da mata para o outro. Segundo um biólogo da região, o bicho preguiça atravessou com L, com U. É verbo, é adjetivo, é substantivo, é verbo. Atravessar. Se é verbo, atravessou com L ou atravessou com U? Atravessou com U. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu diminuir, porque ele vai passar bem em cima do outro que ainda vou responder. Pronto. Atravessou a estrada para buscar a fruta em Baúba, do outro lado da pista. Os motoristas se surpreenderam com a travessia, mas esperaram para não machucar o animal. Uma equipe de TV que estava a caminho de uma reportagem, olha aí, ó, fotografar. Fotografar é verbo, portanto, vai ser terminado com U. Fotografou. Até aqui, ó. Fotografou e filmou. Tá aqui, ó. Filmar, tá? Filmar é verbo, então vai ser terminado com U. E filmou o bicho que retornou. Esse retornou é com L ou é com U? É do verbo retornar. Se é do verbo retornar, aí eu tenho terminada com U. O bicho que retornou para a mata depois da travessia. Olha aí, ó. Depois de conferir a atividade, responda. A gente acabou de conferir. As duas últimas letras das palavras que você escreveu são a L ou a U? A, U. A que classe gramatical essas palavras pertencem? São os verbos parar, atravessar, fotografar, filmar e retornar.
Em que tempo estão flexionadas? Em que tempo essas ações ocorreram? Passado. Parou, atravessou, fotografou, filmou, retornou. Deixa eu circular o retornou também para ele não se sentir excluído aqui. Tá? Prontinho? Joinha? Beleza. Antes de tirarmos decisões precipitadas sobre a escrita dessas palavras, precisamos investigar mais um pouco. Isso daqui, gente, é quando a gente já pega direto no livro, tá? Mas como eu nunca chego assim para vocês, nunca chego direto para o livro, eu sempre trago exemplos, colocações fora do livro, a gente já tem mais ou menos noção das regras que a gente precisa seguir para responder essas questões, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Próximo. Aqui está na página 148, vocês seguem aí nas páginas de vocês. Complete as palavras do texto abaixo com ou, iu. Cão-guia salta em trilhos do metrô de Nova York para salvar dono após desmaio. Lá vamos para a labuta de fazer a leitura sem enxergar. Vamos ver. O cão-guia Orlando, um labrador de quase 11 anos de idade, arriscou. Olha aí, ó. Verbo, terceira pessoa, no passado. Arriscou a própria vida para saltar nos trilhos do metrô em uma estação de Manhattan, em Nova York, Estados Unidos. Tudo que ele queria era salvar seu dono cego, que havia desmaiado e caído da plataforma. Cecil Williams, 61 anos, olha aí, ó, começou do verbo começar, terceira pessoa, lá do passado, então vai ser all, a se sentir mal na estação, no caminho para o dentista. Ele tentou, terceira pessoa, do passado, tentou, deixa eu colocar aqui a canetinha, tentou, ou me segurar, disse William. Testemunhas disseram que Orlando latia freneticamente e tentar novamente, terceira pessoa lá do passado, tentou evitar que Williams caísse, sem sucesso. Quando o dono caiu, cair, terceira pessoa do passado, sendo verbo, né? Até agora a gente só trabalhou com verbo. O cão-guia saltou, do verbo saltar, terceira pessoa no passado, para os trilhos. E mesmo com o trem se aproximando, mais uma vez, tentou, já vou lembrar, né? Já usei tentou aqui 2 vezes, tentou. É verbo, terceira pessoa no passado, ou levantar Williams a todo custo. Passageiros que estavam na estação, então começaram a fazer sinais e pedir ajuda. E o maquinista desacelerou, do verbo desacelerar. Terceira pessoa no passado, ou. Embora não tenha sido possível parar o trem a tempo, Williams e Orlando deitaram no vão que existe entre os trilhos e foram salvos. O labrador não se feriu. Ferir, terceira pessoa, no passado. Alguma dúvida? Joinha? Beleza. Organize as palavras que você completou nos 2 grupos abaixo. Quais são verbos e quais não são verbos? Todas são verbos. Todas são verbos. Arriscou, começou, tentou 3 vezes, né? Tentou, caiu, saltou, desacelerou e feriu. São verbos. Então, vou ficar nesse primeiro quadrinho aqui, ó. Cadê minha canetinha? Canetinha. Tá aqui, ó. Vão ficar todos no primeiro quadrinho. E não verbos não tem nenhuma. Todas são verbos. Todas que a gente precisou completar aqui são verbos.
Agora, você já reuniu elementos para registrar uma boa dica que nos ajude na dúvida entre as terminações all, il. Faça esse registro nas linhas abaixo. Ó. Se a palavra for verbo, terminará com u. No caso aqui, ou il. No caso de caiu, né? Se a palavra não for verbo, terminará com L. Isso a gente viu lá nas nossas regrinhas bem no início, correto? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a próxima. Borracha. Apagou. 149. Acompanhem na página de vocês, que não devem ser, não é a mesma, tá? As manchetes de jornal costumam ser escritas no tempo presente. Agora, que acontece no momento da nossa fala. Veja algumas delas. Falta de chuvas, falta de chuvas desabastece represas da região sudeste. Animais auxiliam no tratamento de crianças na Santa Casa de São Paulo. Fotógrafo corre o mundo vestido de tigre para denunciar a extinção. Aqui, ó, a gente vai logo observar o que talvez a questão vai pedir para a gente, ó. Ó os verbos aqui, ó. Desabastece, auxiliam, corre. Isso. Esses três aqui das nossas orações. Imagine que os fatos apresentados nas manchetes acima já tenham ocorrido. Reescreva-as, fazendo alterações necessárias para mostrar isso. Se eu vou tirar do presente e colocar no passado, os verbos vão precisar flexionar. Falamos sobre isso. Flexionar e se adequar ao tempo, né? Ao tempo. Assim como ele se adequa à pessoa gramatical e se adequa ao singular ou plural, ele também precisa se adequar ao tempo. Então, vamos lá. Se aqui, ó, falta de chuvas desabastece. No passado, faltas de chuvas desabasteceu represas na região. A dúvida que pode surgir em relação à escrita de desabasteceu não vai surgir mais, porque eu sei que é verbo e verbo vai terminar com u, certo? O animal auxilia, aqui, ó, animais auxiliam. Aí aqui, ó, animal auxiliou. Auxiliou, já sei que é um verbo, então vai terminar com ou. No tratamento de crianças na Santa Casa. Fotógrafo corre. Presente. Quero colocar no passado. Correu. É o, porque é terminado, porque é verbo na terceira pessoa. No passado vai terminar com o. Tudo bem? Joinha? Vamos concluindo. Passar aqui. Página 149, verifiquem na página de vocês, ó. Tem um menininho aqui, ó, um jornaleirozinho lá na pontinha, tá? E aqui, observe os pares de palavras abaixo. Depois escreva frases com cada uma delas. Cada um desses pares. Aqui, o desafio é você usar... Primeiro você vai assim, ó, observe os pares de palavras abaixo. Depois escreva frases com cada uma delas. O interessante é que vocês utilizem as duas palavras numa só frase. Vamos ver aqui se eu consigo junto com vocês. Espera aí. Aqui. O móvel. O móvel moveu a pedra. O móvel moveu a pedra. Vamos ver aqui. Bebel e bebeu. Vai ficar assim, ó, bebel e bebeu. Diferente, né? Assim, ó.
A menina bebeu. Não só bebeu, né? Bebeu. 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 Com leite. Bebeu um copo com leite. Prestem atenção, ó. Móvel. O móvel da casa é um substantivo. A palavra móvel é substantivo. Bebel, esse primeiro bebelzinho com L, é um nome próprio, então é um substantivo. Abril. De novo. Abril é um substantivo, é o nome de um mês. Confere, nome de um mês. Abril é verbo abrir. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui a frase com as duas. Em abril, abriu uma lanchonete na minha rua. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, ó. Na minha rua. E por último, olha aqui, ó. Esse pote de mel é meu. Deu certo. Todas essas aqui, ó. Um é substantivo e o outro é verbo. Um é substantivo e o outro é verbo. Podem acontecer de ter adjetivos e podem ser os adjetivos pátrios, os adjetivos que determinam procedência, indicam de onde eles estão vindo. E a gente vai só ajustando, certo? Vocês podem formar, meus amores, as frases que vocês quiserem, contando que vocês escrevam corretamente. Aqui eu trouxe só uma possibilidadezinha, uma ideia, para que vocês utilizem, certo? Então, deixa eu apagar. Beleza. E eu acho que já está terminando a nossa atividade. Deixa eu ver quantas páginas. Só mais essa. Localize os 7 erros ortográficos no texto abaixo e sublinhe-os. Amizade animal, bode deprimido reencontra o amigo burro após separação. A letrinha menor não vai conseguir ler, mas tem aqui, ó. Mr. G é um bode que vivia em condições péssimas, junto com um burro. Jelly Bean, acho que é Jelly Bean. Isso até que ambos foram resgatados, mas enviados para abrigos de resgates diferentes. Resultado: Mr. G, olha, ficou, tá correto? Ficou é verbo, tá? Tá aqui, ó. Mr. G ficou deprimido. Ficou é verbo, deprimido. Parou é verbo, de se alimentar e só ficava deitado. Pobrezinho. De acordo com a ONG Animal Place, que fica na Califórnia, Estados Unidos, e resgata animais de fazendas, Mr. G ficou 6 dias sem comer. Aqui, ó, o verbo ficar, correto? Ó, lembre aqui, ó. Ficou 6 dias sem comer e se recusava a sair do celeiro de sua casa nova. De sua nova casa após o resgate. E ele estava em condições físicas boas quando chegou, ó, verbo também, ao local. Olha aqui, ó, ao local. Ou seja, ficou deprimido mesmo após ser separado do amigo. O voluntário Jeff McCracken, eu acho, então se ofereceu, verbo, para reunir os dois amigos novamente em uma viagem de 14 horas do santuário de animais para onde Jellyby havia sido mandado até o local onde estava o bode. Queriam saber, querem saber, ou quer saber o final da história, ó? Final é de finalidade, local, ó, é de localidade. Local é de localidade, portanto é escrito com L. Final é de finalidade, né?
do fim que se deu. Fim. O reencontro foi emocionante e Mr. G se recuperou, verbo, rapidinho. Ufa, que boa notícia. Escreva corretamente as 7 palavras localizadas, ó. Ficou, parou, chegou, são verbos todas escritas com U. Ofereceu e recuperou também. Local e final são derivadas. Lembram das derivadas? Que em algumas situações elas serão escritas com L quando eu tenho algumas palavras que são derivadas de substantivos. Então é isso. Aqui, gente, a gente finaliza a correção da nossa atividade, a parte de ortografia. E eu me despeço de vocês. Muito obrigada pelo ano. Espero que eu tenha contribuído, para o conhecimento de vocês. Peço desculpas a todos se tiver tido algum problema, alguma diferença. A gente entrou para substituir a tia Tereza e eu espero ter feito o melhor. E depois que vocês assistirem essas aulas, qualquer dúvida que vocês tenham, meus amores, as mães que precisem falar comigo, fiquem à vontade. A gente sempre busca fazer o melhor, da melhor maneira possível, mais didático possível, facilitar de todas as maneiras. Dessa vez não foi possível concluir as aulas com as aulas online devido aos feriados, mas eu espero ter feito realmente o melhor. Tudo bem? Obrigada. E a gente se encontra.